esse evento beneficente que eu fui lá em Recife, que eu arrecadei esse tanto de comida para um monte de gente carente, foi por quê? Por causa do esporte, por causa do fisiculturismo, por causa da minha dedicação, por causa da minha alma entregue. Hoje, para mim, o que importa é o fortalecimento espiritual. Eu como pessoa, para eu poder ajudar outras pessoas. Aí vem a minha história. Eu sou filho adotivo, eu não conheci meus pais, eu fui criado por uma família que me deu um certo suporte. Nasceu onde? Eu sou do Rio de Janeiro, morei na Ilha do Governador, só que meus pais biológicos são do Realengo, né? Não os conheço. Eu fiquei sabendo isso com 8 anos de idade, né? Nunca fui um cara revoltado por causa disso, pelo contrário, sempre fui motivado e hoje eu entendo que eu fui escolhido. Porque se não fosse por essa adoção, talvez eu não estaria aqui. Talvez eu não teria encontrado o fisiculturismo. Talvez eu não teria ajudado pessoas. Então, eu passei por todo um processo, né? Familiar, adoção e etc. Troca de nome, várias coisas na minha pré-adolescência, né? E na adolescência eu conheci a academia. Eu tomei paixão pelo treino. Eu tomei paixão pelo esporte. E com essa paixão pelo esporte, mais do que ficar forte, eu vi algo que eu pude me agarrar para ser forte, não de corpo, mas de alma. Tanto que quando eu vou treinar, eu estou indo fortalecer meu espírito. Se eu vou ficar mais forte ou mais fraco, isso é o que menos importa hoje. Hoje, para mim, o que importa é o fortalecimento espiritual. Eu como pessoa, para eu poder ajudar outras pessoas. Tanto que quando eu fui agora para Recife palestrar, foram quase 200 pessoas e as pessoas saíram gratas e satisfeitas e eu mais ainda, porque hoje acredito que, não sei, se eu posso falar de Deus, Deus pode me usar para isso, para eu poder levar essa mensagem de tipo, se você acredita no seu sonho, seja ele qual for, ou é treinar, ou é ser advogado, ou é ser jogador de futebol, ou é ser um apresentador de podcast, não desista do seu sonho, porque o sonho verdadeiro Deus vai honrar. Entendeu? Acho que é por isso que eu cheguei até aqui, porque foi muita verdade. Dentro de mim, sempre existiu essa força de vontade e esse acreditar no escuro. Porque foi como o Eduardo disse, a gente fazia sem saber o que ia acontecer. Eu falo assim, o que foi a carreira do Jorlan pro Jorlan? É olhar um poço escuro e pular de cabeça. Sem saber o que tem lá embaixo. Sem saber se tinha água lá embaixo. Eu não sabia que eu ia estar na Max hoje, eu não sabia que eu ia estar aqui. Eu não premeditei isso. Eu não sabia que eu ia terminar 5 relacionamentos. Eu não sabia que eu ia perder emprego. Eu não sabia que eu ia perder meu pai e minha mãe. Eu não sabia. Né? Então, tipo, o fisiculturismo ele foi um alicerce para minha vida como ser humano. Porque eu enxerguei isso, eu canalizei. Igual um cara que vê isso na música, o cara que vê isso na dança, o cara que vê isso no futebol, o cara que vê isso no investimento, no emprego dele. Foi exatamente assim que eu conduzi a minha vida e cheguei até aqui. Por isso que eu falo que tem momentos pontuais, teve fases pontuais na minha vida que se não fosse o esporte, eu tinha caído. Em 2006 meu pai ficou doente, teve AVC, ficou paralisado na cama, e só tinha eu para cuidar, eu dava personal trainer o dia inteiro, dava 12 aulas por dia e fazia faculdade. E eu tinha que cuidar dele no final. Tudo bem, eu não era um atleta do Brasil inteiro, mas eu ali no meu Mister Rio, na Ilha do Governador, ali era o meu Mister Olímpia. Que é o Olímpia do Eduardo, que é o maior campeonato do mundo. O meu Mister Olímpia foi ali. E ali eu cuidei do meu pai até o último momento, eu honrei meu compromisso, eu fiz dieta, eu treinei, eu cozinhei e eu ganhei esse evento. Então pra mim foi a maior vitória. Por quê? Porque eu passei por cima de muita coisa que naquele momento, para um garoto de 22 anos, era um peso enorme. De trabalhar, meio que quase sustentar uma casa, ainda ser atleta com um pai paralisado na cama. E o que é um pai paralisado na cama? É um homem idoso de fralda, que tem que tomar banho de leito, que tem que fazer a barba, que tem que limpar a fralda. É como se fosse um filho. Hoje o Eduardo tem uma filha. Então o que ele passou com a filha dele, bebê, eu passei com meu pai com 73 anos. Então, e isso sendo atleta de fisiculturismo. Isso treinando e comendo e trabalhando sem errar. Por isso que eu falo, eu me fortaleço disso. Eu falo assim, olha o que eu já passei. Então hoje pra mim é fichinha. Eu faço qualquer coisa. Em 2013, igual. Eu tava em Recife, fazendo presença VIP, numa loja de suplemento, liguei pra casa,
Ah, queria falar com a minha mãe, falei com a minha prima. No outro dia ela me ligou, vem pra casa. O pior aconteceu. Minha mãe já tava doente, minha mãe já tava falecida em casa há uma semana. Eu já tava em preparação pro Arnold Classic Brasil. Voltei direto pro ML, passei a noite toda lá. Minha mãe, infelizmente, foi enterrada como indigente, porque por ser filha adotiva não tinha como provar que ela era minha mãe. Nossa. Porque como o corpo já tava lá há muito tempo, não tinha como fazer DNA, essas coisas. E não tinha parente. Então minha mãe foi enterrada como indigente, eu mantive a dieta e fui campeão no Arnold Classic. Então eu falo, qual é a pílula mágica? Qual é o esteroide, ou qual é o produto, qual é a bomba, que as pessoas falam muito sobre isso quando se depara com personagens como nós, que de repente tem essa idolatria pelo físico. Dá licença. Essa idolatria pelo físico, essa maneira de conduzir a vida, mas que vai muito além do físico. É mental. Então hoje eu me tornei uma pessoa forte mentalmente, não fisicamente. Porque o físico ele vai acabar. Acaba para todo mundo. Tomando bomba ou não, treinando ou não, se alimentando muito bem ou não. Vai acabar, vai se deteriorar. Mas o que você aprende com isso mentalmente, isso fica para a eternidade. E é isso que eu tento deixar hoje como legado. Para quem tá chegando, para quem tá me conhecendo pela primeira vez. Porque falar que eu ganhei algum campeonato e tal, não sei o quê, beleza, isso faz parte da vida de todos nós. Todo mundo já ganhou um campeonato. Todo mundo já teve o seu destaque, ou tem o seu destaque. Mas o que você também faz com isso? O que você leva pra frente com isso? Que nesse evento beneficente que eu fui, lá em Recife, que eu arrecadei esse tanto de comida pra um monte de gente carente, foi por quê? Por causa do esporte, por causa do fisiculturismo, por causa da minha dedicação, por causa da minha alma entregue. Senão não tinha lá mais de 200 pessoas pra me ver. Senão não tinha 3 toneladas de comida pra eu alimentar a gente que não tem nem o que comer. Nem esperança de fazer suas necessidades. Então eu agradeço. Né? Então quando eu coloco esses percalços e esses problemas, não é pra me vitimizar. Tem tanta gente sofrendo no Brasil, cara, que o que eu passei de repente não é nada. É nada. Mas pra mim, dentro do percurso, foi uma superação violenta. E por que eu me agarrei e me salvei, entre aspas? Porque eu amei alguma coisa. Né? Eu amei o esporte, ele me salvou de tudo isso que eu passei e poderia ter desistido. Tem gente que quebra a unha e não vai treinar. Então, mas como você acha, como que você faz isso, o seu propósito, né? Porque tem muita gente que ama o esporte também e que fica em casa e que alguma coisa impede ele. Como que você enxerga esse teu propósito? Ai, cara, Quando foi que você olhou para aquilo e falou, é isso que eu quero? O que foi? Isso não é uma chave que liga, é aos poucos vai acontecendo? Cara, acho que cada ida, cada percurso, cada quebra-mola na minha vida, foi me dando uma razão a mais pra continuar, não sei como. E eu também fui entendendo através de algumas circunstâncias que eu falei na palestra, que eu falei assim, quem disse que eu nunca pensei em desistir? Porque as pessoas, de repente, vê a gente como invencível, né? Como super-herói, os Vingadores. Falei assim, não, cara. Teve muitas vezes que eu chorei na minha casa, com a cabeça no travesseiro, e falei assim, cara, pra que eu tô fazendo isso? Eu não ganho dinheiro, ninguém tá me ajudando, eu tô tomando, tipo, não tinha a palavra hate, né? Mas eu tô tendo inimizade, tô tendo distância de amigos, de pessoas do meu convívio social, porque eu escolhi ser uma coisa, e o que isso tá me trazendo? Só que ao mesmo tempo, o outro lado falava comigo, continua. Porque lá na frente alguma coisa vai acontecer. Só que a gente não sabe o que é. Mas continua. Então, tipo, teve um dia, vou dar um exemplo, que eu fiz um currículo, falei, vou trabalhar no shopping. Não quero mais saber de fisiculturismo. Ah, é? Não quero. Vou trabalhar no shopping, pelo menos eu ganho um salário mínimo, e porque eu tô gastando tudo de frango e batata e não me traz nada de volta. Eu saí de casa, fiz o currículo, né? Currículo que não tinha nada. Tinha um nome só e o RG, mas tudo bem. E saí. Nisso, encontrei um amigo que não morava mais ali na minha rua. E aí ele, cara, eu queria falar com você, cara. Aí eu falei, porra, fala aí, brother, que eu tô atrasado, vou lá no shopping. Aí com o currículo na mão, aí ele, não, mas tu não arruma umas paradas, não? Uns suplementos e tal? Porque eu tô trabalhando pra caramba e eu queria, pô, tomar uns negócios bons. Aí eu falei, pô, cara, até consigo. Aí ele, então, fechou, meteu a mão no bolso, puxou uma pataquinha assim de dinheiro, segura aí. Aí eu olhei aquilo, eu falei, cara, mas como é que eu vou te entregar? Ele falou, cara, um dia a gente se encontra, tu me dá. Nossa. Mas foi do nada.
Você não tá entendendo a parada. Aí eu parei, aí ele foi embora. E eu fiquei parado, com o currículo na mão, com o dinheiro na outra. Eu olhei pra cima, falei, quer saber? Entendi a Eu vou parada. lá no mercado comprar meu frango, brother. Depois eu dou esse suplemento pra ele aí, meu irmão. Entendeu? Eu fui lá, comprei frango e batata e voltei pra suposta preparação que eu ia fazer pra competir no meu Mister Rio. E continuei.